Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e na aula de hoje, de 22 de outubro, nós vamos continuar trabalhando semelhança de triângulos, porém agora a gente vai conhecer alguns casos de semelhança. O que seriam esses casos de semelhança? Os casos de semelhança são situações que fazem a gente perceber se os triângulos são semelhantes ou não, a partir de algumas informações que a gente consegue observar nesses triângulos, tá? Então, sem precisar medir, enfim. Se a gente olhar dois triângulos e a gente perceber alguns valores nele, a gente consegue saber se eles são semelhantes. E aí a gente consegue falar, eu consigo provar que eles são semelhantes por conta disso e disso. E a gente vai ver quais são esses três casos de semelhança que existem, tá bom? Tem um conteúdo aqui que vocês vão acompanhar a leitura, e porém não precisa copiar, vocês vão só responder os exercícios para a gente nessa folhinha mesmo ou no caderno de vocês, ok? Então vamos lá. Casos de semelhança de triângulos. Existem três casos de semelhança dos triângulos que vão fazer a gente perceber se eles são semelhantes ou não, apenas de olhar, sem precisar medir, a gente consegue afirmar se eles são semelhantes ou não. O primeiro caso é ângulo, ângulo. Então, assim, dois triângulos são semelhantes quando os dois ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, possuem as mesmas medidas. Exemplo aqui, então. Nós temos esses dois triângulos aqui. Reparem que não tem nenhum valor nele, dos lados. Então, eu não consigo falar se eles são semelhantes falando assim, esse é o dobro, porque não tem medida aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui e nem aqui. Não dá para falar que eles são semelhantes por conta dos lados, que a gente não sabe nem os valores dos lados. Mas se a gente não tem nenhum valor do lado e a gente tiver a medida de dois ângulos correspondentes, a gente consegue afirmar se eles são ou não. Se eles são semelhantes ou não. Por exemplo, esse ângulo B está com risquinho só. Esse ângulo E está com risquinho. Quando a gente tem dois ângulos assim e está anotado com risquinho, risquinho, significa que esse ângulo é igual a esse. É o mesmo valor. E esse que está com dois risquinhos tem o mesmo valor desse. Ou seja, se esse ângulo, vamos supor, se esse ângulo que está com risquinho mede 35, esse aqui também que está com risquinho mede 35. Esse que está com 2 mede 30, esse que está com 2 mede 30 também, ok? Então, supondo que esses dois ângulos são iguais e eles são correspondentes, o que são correspondentes? O ângulo B está do mesmo lado do ângulo E, ok? O ângulo C está do mesmo lado do ângulo F. Então, esse aqui tem o correspondente dele, tem a mesma medida, e o C tem a mesma medida desse. Se esse tem a mesma medida desse e esse tem a mesma medida desse, eu só preciso de dois ângulos. Não importa qual é a medida desse, eu já posso afirmar que eles são semelhantes. Ó, dois ângulos iguais na figura, se eu tenho dois ângulos iguais, eu falo que esse caso é AA. Por quê? Um ângulo e outro ângulo igual. Ó. Esse ângulo igual a esse ângulo igual a esse. Eu digo que esse primeiro caso é AA. Ele é semelhante pelo caso ângulo-ângulo, porque ele tem ângulo e ângulo igual, ângulo e ângulo igual. Então a gente consegue perceber que existe semelhança porque os ângulos são correspondentes. Então está aqui, ó. Como B é congruente ao E, mesma medida, o B tem a mesma medida do E, e o C tem a mesma medida do F, o C é congruente ao F, isso aqui significa B congruente ao E, C congruente ao F. Então o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Lê-se e aí o que eu acabei de falar para vocês, como o ângulo B é congruente ao ângulo E e o ângulo C é congruente ao ângulo F, então o triângulo ABC é semelhante ao DEF. Esse caso de semelhança é o caso ângulo-ângulo, porque ele possui ângulo, 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 ângulo iguais, tem as mesmas medidas, tá bom? Se dois ângulos nos dois triângulos têm as mesmas medidas, conforme os seus correspondentes, eles são semelhantes, ok? O segundo caso é o LAL. O que significa LAL? Lado, ângulo, lado. Já dá para perceber o seguinte, que quando o triângulo tem dois lados iguais, ou dois lados iguais não, dois lados correspondentes proporcionais, e um ângulo no meio deles com a mesma medida, podemos afirmar que é semelhante sem saber os outros. Por exemplo, dois ângulos são semelhantes quando dois lados correspondentes são proporcionais e o ângulo formado por eles, ou seja, o ângulo que está no meio desses dois lados, são congruentes. Por exemplo, esses dois triângulos aqui, ó,
eu coloquei um risquinho aqui e um risquinho aqui. Não quer dizer que ele tem a mesma metade, esse lado aqui com esse lado, porque uma figura é maior que a outra. Mas se eles são proporcionais, o que é isso? Vamos supor que aqui é um 2 e aqui é um 4, é o dobro. Vamos supor que aqui é 6 e aqui é 12, também é o dobro. Se esse lado é proporcional a esse, e esse lado é proporcional a esse, e no meio deles tem um ângulo, ó, um ângulo e um ângulo, que tem a mesma medida, vamos supor que aqui é 30 e aqui é 30, vamos falar outro valor, né? 45 ou 45. Então vamos supor, esse lado é proporcional, esse lado é proporcional, e aqui no meio tem 45 e 45, por exemplo, então significa que eles são, não precisa saber a medida desse ângulo, não precisa saber a medida desse, e não precisa saber a medida desse lado. Apenas com essas três informações aqui, eu já posso afirmar, eles são semelhantes sem saber o restante do triângulo. Qual é o caso de semelhança? Por que eles são semelhantes? Porque ele tem dois lados congruentes, dois lados proporcionais, este é proporcional a esse e esse é proporcional a esse, e o ângulo no meio deles tem o mesmo valor, esse tem o mesmo valor desse. Então eles são semelhantes pelo caso L a L. Lado, ângulo do meio, lado, lado, ângulo no meio, lado. Ok? Aqui está toda a explicação. O ângulo B é congruente ao ângulo E, e o lado AB está para o DE, assim como o BC está para o DF. Então, aqueles dois lados são correspondentes. Então, BE e com o ângulo BE é congruente, que está no meio dos dois, podemos dizer que eles são semelhantes. Ok? E o último caso, que é o mais fácil de todos, é o LLL, que significa lado, lado, lado. Não precisamos, então, saber as medidas dos ângulos. Se vocês tiverem um triângulo, dois triângulos aqui, este lado vamos supor, o dobro deste. Este lado é o dobro deste e este lado dos três risquinhos é o dobro deste. Se tem as três medidas aqui e as três medidas aqui, e essas três medidas é o dobro desse, ou essas três medidas é o triplo, é o quádruplo, tem que ser proporcionais. Se os três lados aqui são proporcionais a esses três lados, nem precisa saber dos ângulos. A gente sabe que são apenas os três lados prova para a gente que eles são semelhantes. Então, se tem anotado os três lados, podemos dizer que eles são semelhantes. Ok? Dos triângulos, dois triângulos são semelhantes quando os três lados correspondentes são proporcionais. Esse corresponde a esse, é proporcional, este é proporcional a este e este é proporcional a este. Nem precisa saber os ângulos. Então, nós temos que, como AB está aqui sobre DE, está para o DE, assim como BC está para o EF, ó, do mesmo lado, e o CA, que daqui para cá, está para o FD, daqui para cá, então os triângulos ABC são semelhantes, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF, tá? E lê assim, ó, como o lado AB, eu acabei de falar, né? O AB está para o DE, o BC está para o EF, o CA está para o FD. Então o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF, ok? Falando isso, nós temos uns exercícios. Observe os triângulos dados em cada item e determine o caso de semelhança que permite afirmar que eles são semelhantes. Então aqui, ó, reparem que nós temos o que nesse triângulo? Não tem nenhuma medida do lado, mas tem esse ângulo que mede 40 e tem esse ângulo que mede 40. E esse ângulo do quadradinho, mesmo que não tenha valor aqui dentro, todo ângulo que tem esse quadradinho aqui no canto é um ângulo reto, significa que é o canto de alguma coisa, que mede 90 graus. Então aqui mede 90, aqui mede 90, aqui mede 40, aqui mede 40. O que eu tenho? A medida de dois ângulos. Qual é o caso de semelhança? Ângulo, ângulo, porque eu tenho a medida de dois ângulos. Ok? Aqui eu tenho a medida de três lados. E são semelhantes, proporcionais. Quais são, então, o caso de semelhança? E assim por diante. Ó. Dois lados e um ângulo no meio. Dois lados e um ângulo no meio. Dois lados e um ângulo no meio. Proporcionais, enfim. E dois ângulos novamente. Então, qual é o caso de semelhança? Vocês vão colocar aí pra gente. Número 2. Determine o valor de x para que os triângulos sejam semelhantes. Nós vamos usar a regrinha de 3, tá bom? Ó, o que vocês vão fazer? 15. A gente pode fazer o teorema de Tales aqui, tá bom, gente? Ó, 15. Nessa figura, quais os lados eu tenho? 15, 18 e x. 5, 6 e 4. O que eu posso pegar? Eu quero saber o valor do x. Então, eu vou pegar nesse triângulo
um dos dois valores e o x. Eu vou pegar o menor valor, que é o 15. Eu pego 15 sobre x, coloquei ó, 15 sobre x. Quem está no mesmo lugar do 15 e do x? 5 e 4. Eu coloco igual, ó, 15 sobre x é igual, quem está desse lado? 5 sobre 4. 5 sobre 4. Coloco o igual porque eles são semelhantes. E aí eu multiplico em cruz. 5 vezes x, e o 15 vezes 4. Teorema de Tales, regrinha de 3, é sempre multiplicado em cruz. 5 vezes x, 5x. 12 vezes 4, 15 vezes 4, 15 vezes 4. Quando tem o sinal de igual, que é proporção, a gente multiplica em cruz, né? 5 vezes x, 5x. 15 vezes 4, 60. Ficamos com 5x é igual a 60, ficou uma equação. Eu quero saber o valor do x, eu tiro 5 daqui, o x fica sozinho. Esse 5 que estava multiplicando passa aqui embaixo dividindo. Então ficamos como? X é igual a 60, o 5 que multiplicava passa dividindo. X é igual a 12. Então esse x vale 12. Professor, eu posso fazer da seguinte maneira? Se aqui é 5 e aqui é 15, significa que multiplica por 3. 5 vezes 3, 15. 6 vezes 3, 18. Então é só pegar o 4 e fazer vezes 3. Porque se esse é o triplo, sempre eu vou multiplicar por 3, todos os lados. 4 vezes 3, 12. Vai dar o mesmo 12 que deu aqui, ok? Podem tentar fazer assim. Deixei a letra B para vocês, ok? Por enquanto é isso, então. Essa aula aqui é referente ao dia 22. Na aula do dia 23 eu coloco a correção desses exercícios para vocês, tá bom? Por enquanto é isso. Fiquem com Deus, boa aula e até mais. Tchau, tchau.